Seguindo então, a qualquer momento que eu queira adicionar um novo campo, eu posso vir aqui, ó, abaixo e pedir para ele então adicionar. Então eu quero adicionar uma coluna e aqui ele me dá a opção, né, poderia ser mais de uma, se eu quero adicionar antes de senha, depois de senha, né? Então depois de um campo qualquer aqui no início da tabela, vou colocar aqui, ó, after senha e vou clicar em executar. O que ele vai fazer então é me dar a possibilidade de criar um novo campo aqui. Vamos colocar aqui então ativo para verificar se esse usuário é ativo ou não. Aqui eu poderia definir o tipo, né? Então nesse caso posso colocar aqui um varchar ou poderia colocar também um campo aqui, ó, que é um campo, vamos utilizar aqui um campo de char. O que é isso? É um caractere. Vamos supor que se ele fosse ativo, eu salvasse aqui, por exemplo, A. Né? E se ele não fosse ativo, se ele fosse inativo, eu salvasse I. Quando eu crio um campo caractere, ele aceita apenas um único caractere ou uma única letra. Eu poderia trabalhar dessa forma para o ativo e inativo. Vamos deixar ele então, que já é um novo campo aí diferente, né, que nós podemos inserir. Como pré-definição, se eu não preencher ele, eu vou colocar ele ativo. Então, vou inserir aqui o A. Eu vou marcar que ele pode ser um campo nulo. E clico aqui, então, em guardar. Nesse caso, percebam o que ele me mostra. Ó, introduza um comprimento válido. Vamos inserir aqui que o tamanho dele vai ser de 1 caractere. Perfeito. Quando eu clicar em guardar, ele me dá a consulta que foi feita, ó, alter table. Tudo isso vai ser modificação na tabela, nome da tabela, aonde foi feito um adicionamento, né, no campo ativo, aonde aqui, ó, aliás, foi adicionado o campo ativo com tipo caractere. Aqui entre parênteses o 1 é porque ele aceita apenas um caractere, né, null, porque ele pode ser nulo, e aqui com default, porque ele é pré-definido, e a pré-definição que aceita nele é o A. After senha, ou seja, depois do campo senha. Quando eu clicar aqui em procurar, ele vai então me mostrar isso. Ó. Eu tenho aqui o ID, tenho o nome, telefone, senha e ativo. Ah, mas eu não tenho nenhum registro ainda salvo. Se eu tivesse algum registro salvo no meu banco de dados, ele estava sendo exibido aqui abaixo. Se eu clicar em estrutura, né, procurar é para que você possa visualizar e procurar registros dentro da sua tabela. Estrutura é para que você possa modificar, como nós acabamos de fazer, editando um dos campos ou adicionando, né? Também excluindo aqui é possível através desse recurso. Beleza, não tem segredo, eu acredito que deu para vocês entenderem como que funciona a estrutura de uma tabela. Tudo que eu fizer, como vocês viram, ele me gera um SQL. Então, qualquer alteração que eu faça, inserção, deleção, né, ele vai estar me gerando aqui um SQL e eu posso trabalhar, né, com essas informações. Vamos colocar aqui, então, que depois do campo endereço, então vou colocar aqui after endereço, eu vou executar mais um outro campo. Então, vou colocar aqui, ó, data, né, vamos colocar aqui, ó, data, underline, nascimento. Eu posso abreviar, ok? É até ideal que você coloque os campos abreviados, não coloque campos muito grandes, porque quando eu tiver que fazer uma alteração, uma inserção, alguma coisa, e tiver que passar o nome do campo, né, isso na consulta SQL, por exemplo, eu tenho facilidade, não preciso ficar digitando um valor muito grande. Data, nós temos aqui, por exemplo, o tipo date, que armazena valores, né, desse tipo. Aqui eu não preciso definir uma pré-definição para campos do tipo data, né, um tamanho de valores, na verdade, nenhuma pré-definição, porque eu não quero que salve e me mostre nada pré-definido, e posso definir que ele pode ser nulo ou não. Quando eu clicar em guardar, ele tem outra opção que é pré-visualizar SQL, ó, você clica e ele te mostra o que será feito, ou a consulta que será feita aqui, né? Isso também ajuda muito para que vocês aprendam esses tipos de comandos, né? É interessante. E eu vou clicar aqui em guarda para que ele possa então executar. Ele vai me mostrar justamente aquela consulta que foi feita, e quando eu clicar em estrutura, eu tenho aí aquele novo campo aqui adicionado, data de nascimento do tipo date. Ok. Perfeito. Na próxima aula nós vamos ver então um pouco relacionado à inserção de dados, ok? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como inserir os dados nessa tabela, quais as consultas SQL aqui executadas, né, para isso, como excluir, né, como fazer o que nós chamamos de CRUD, que é o básico do banco de dados, alimentar valores, editar valores, excluir valores e consultar valores aí na base de dados.